Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um módulo, né, da matéria de energias renováveis com essa turma de técnico em meio ambiente. Nós queremos dar as boas-vindas a vocês a essa nova disciplina que será ministrada durante as próximas 3 semanas. Eu sou a professora Priscila Lustosa e temos o professor assistente Douglas Gomes. Então, nós vamos dar início aqui, essa primeira aula de hoje, né, será só uma introdução às próximas aulas, que vocês vão ter a oportunidade de esclarecer alguns conceitos, alguns conhecimentos a respeito das energias renováveis. Vamos fazer a apresentação aqui, correta, né, dos professores. Então, eu sou a professora formadora, Priscila Lustosa Bezerra Gomes. Né? Sou engenheira ambiental, graduada pela Universidade Federal de Rondônia e tenho especialização em engenharia sanitária e ambiental pela Unigipa, especialização em engenharia de segurança do trabalho na Faculdade de Santo André e atualmente eu tenho atuado mais na área da iniciativa privada, né? Prestando serviços aí para algumas empresas que precisam de serviços nessa área ambiental. Então, eu trabalho aqui no escritório Neomax Soluções Ambientais. Também temos o professor Douglas, que vai se apresentar um pouco melhor para nós. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Douglas Silvério Gomes, né? Vou ser o professor assistente dessa disciplina. E assim como a professora Priscila, também sou graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Rondônia. Tenho especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Como experiência profissional, atuo na Associação Rondoniense de Municípios, né, na ARON, e também já fui professor temporário no SENAC, né, professor da disciplina de Ergonomia no curso técnico Segurança do Trabalho. Isso aí. Então, nós vamos passar aqui rapidamente um cronograma, né, dessa nossa disciplina que está iniciando hoje. A nossa disciplina vai ser dividida em 6 teleaulas, né? Hoje o primeiro encontro, dia 30/10, vai ser uma introdução, né, à disciplina de vocês e também alguns conceitos bem básicos de termodinâmica. Teremos também a aula 2, né, que é sobre energia eólica e solar. E por aí, ao longo das nossas aulas, nós vamos especializando aí, entrando mais em alguns assuntos que são mais específicos da disciplina. Vocês vão ter oportunidade de aprender um pouco mais sobre as energias renováveis. As atividades, né? Vocês vão ter atividades disponíveis aqui no ambiente virtual de trabalho. Vocês vão ter 2 questionários disponíveis e ao longo da disciplina nós vamos conversando a respeito desses questionários que vai ficar disponível para vocês aí na disciplina. Ao final da disciplina nós teremos também provas, como vocês já devem conhecer, né? Já conhecem o sistema. Então, ao longo da disciplina é interessante que vocês tirem todas as dúvidas que vocês têm para poder fazerem a prova com sucesso. Então, hoje, nós vamos apresentar aqui rapidamente a ementa da disciplina, do conteúdo de hoje, da aula de hoje, né? Que é a introdução e um conceitozinho de termodinâmica. Então, nós vamos apresentar primeiramente a definição, né, sobre energias renováveis, depois nós vamos falar de tipos de energias, cenário energético, né, no Brasil e no mundo, o atendimento elétrico das concessionárias, né, o atendimento elétrico no país, no mundo. Também vamos falar ao final um pouquinho sobre os impactos ambientais, sobre a geração de energia, em cima da exploração das fontes de energia e também vamos falar alguns conceitos básicos aí de termodinâmica para vocês. O objetivo geral dessa disciplina, então, da aula de hoje, é conceituar as energias renováveis e seus diferentes tipos, né? Vocês vão aprender aí o conceito básico, né? O primeiro conceito, ter o primeiro contato com energias renováveis e os diferentes tipos. E depois, né, vamos conseguir aí descrever alguns conceitos da termodinâmica. Então, vamos falar um pouquinho, né? Dar uma introdução, assim, na aula. Nós sabemos que a vida humana, né, ela depende do meio ambiente e dos seus recursos, os recursos que estão disponíveis nesse meio. Então,
o ser humano, a cada dia, né, ele consome mais bens materiais. Então, o homem está inserido no meio ambiente, ele precisa de bens materiais para suprir as suas necessidades, então ele consome esses bens materiais. Esse consumo, ele é suprido pela natureza, porque através da natureza nós temos as fontes de energia, né? Nós temos as fontes de produtos que podem nos fornecer matéria-prima para produzir os bens que nós necessitamos. De uma forma geral, o homem almeja qualidade de vida. Essa qualidade de vida, hoje em dia, ela é praticamente medida, né? Nós podemos mensurar a qualidade de vida basicamente em consumo de bens ou obtenção de bens. Para ter bens, nós precisamos ter uma produção no mundo, né? O mundo precisa produzir para nos fornecer os bens materiais que nós precisamos. Para haver essa produção, é necessário haver energia. Não existe, né? Hoje em dia não existe indústria sem energia, não existe produção sem energia, não existe produtividade sem energia. Basicamente, o mundo não gira, né? Digamos assim, sem energia. O mundo financeiro, né? O mundo capitalista. E para nós conseguirmos obtermos essa energia no meio, nós precisamos explorar os recursos naturais. Então, a energia, ela é obtida através da exploração de recursos naturais, né, que nós conseguimos explorar do meio ambiente, que nos geram energia, que fornecem a produção, que nós conseguimos produzir bens e o final de tudo é uma qualidade de vida que nós almejamos. Tudo bem? Vamos falar um pouco também sobre fontes de energia, né? Então, as fontes de energia, o que são? São substâncias e meios, né, que permitem produzir energia útil. E aqui, quando eu falo energia útil, eu estou me referindo à energia que está disponível para o consumo no ponto final, né, disponível para o consumidor utilizar diretamente. Né? Então, essa energia útil, hoje em dia, basicamente, ela é a energia elétrica, né? Que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós utilizamos na nossa casa. Nós falamos de fontes, agora vamos falar de tipos de energia. É muito importante vocês conhecerem os tipos de energia que estão disponíveis e que podem ser explorados no meio ambiente. Nós temos uma primeira divisão, então, que se refere a energias primárias ou secundárias. O que quer dizer isso? Quer dizer que as energias primárias são aquelas encontradas diretamente na natureza. Aquelas formas de energia que nós podemos explorar diretamente da natureza e já podemos consumir. Que tipos de energia são esses? Por exemplo, a energia mecânica, né? A energia que está disponível pela força de um rio que corre, pela força de um corpo d'água, ou a energia que está disponível no lombo do boi, que puxa o arado, né, para arar a terra. Lá na agricultura, antigamente, ele era muito utilizado. Hoje em dia, nós utilizamos tratores, né? E também tem as energias secundárias, que são aquelas obtidas por transformação das energias primárias. As primárias são obtidas diretamente da natureza e as energias secundárias são transformadas a partir das energias primárias. A energia elétrica, ela se encaixa aqui nessa modalidade, né? Energia secundária. A gente não encontra energia elétrica diretamente disponível na natureza. Nós temos que transformar uma outra energia em energia elétrica para podermos consumi-la. Tudo bem? Entendido até aqui, né? Temos uma outra subdivisão aqui que diz respeito à renovação dessas energias. Então, nós estamos falando de energias não renováveis e renováveis. As energias não renováveis, elas não são produzidas tanto quanto consumidas. Ou seja, elas são produzidas em uma taxa que é muito menor do que o consumo, né? Nós consumimos essa energia em uma determinada taxa ou em uma determinada velocidade e ela, na natureza, ela não consegue se recuperar tão rapidamente quanto esse consumo nosso. Também temos as energias renováveis, que analogamente são produzidas tanto quanto elas são consumidas ou mais rapidamente. As energias renováveis, elas se renovam rapidamente, por isso esse nome,
Então, nós temos então a taxa de consumo, né, a taxa humana de consumo de energia, e essas fontes de energia ou essa energia disponível, ela se renova tão rapidamente quanto o consumo ou mais rápido do que o nosso consumo. Por isso, elas praticamente não se esgotam. Vejam que aqui nós estamos falando de taxa de recomposição dessa energia na natureza. Entendam que aqui nós estamos falando de como nós encontramos, de como nós podemos obter essa energia, e aqui nós estamos falando de taxa de renovação, de recuperação dessa energia. As energias renováveis, elas podem ser renovadas naturalmente na natureza, né, através dos rios, né, da radiação solar, ou a energia eólica, hídrica, né, por exemplo, a energia eólica. É energia que é obtida através do vento. Nós, ao gerarmos energia através do vento, nós não consumimos o vento, né? Então, ele é uma energia que se renova, porque o vento ele volta a correr na atmosfera livremente. E também as energias renováveis, elas podem ser renovadas artificialmente, que é através, por exemplo, do reflorestamento, né? Ou do aproveitamento de resíduos em geral. O reflorestamento é uma forma de renovação da energia, de reposição dessa energia na natureza, que não ocorre naturalmente, mas ocorre por ação do homem. Professor Douglas, o senhor poderia falar para nós um pouquinho sobre o cenário energético aí no mundo e no Brasil? Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo, né? Dois gráficos que comparam a matriz energética total no Brasil em 2011 e a matriz energética total no mundo em 2011. Então, aqui nós temos essa matriz energética total, leva em consideração não só as fontes utilizadas para a produção de energia elétrica, mas também fontes que a gente utiliza no nosso dia a dia, nos carros, nos automóveis, motores a combustão, o gás de cozinha que a gente utiliza para aquecer os alimentos, né? Então, aqui é a matriz energética total no Brasil e no mundo, fazendo essa comparação. O primeiro dado que chama atenção aí são as hidroelétricas, né? Então, o Brasil ele é um grande explorador de energia através da eletricidade, né? Então, 14,8% da energia gerada no Brasil vem das hidroelétricas, né? Enquanto no restante do mundo, essa porcentagem é só de 2,3%, né? Um outro fator que chama atenção também nesse gráfico, professora, é a questão do carvão e do gás natural, que no Brasil corresponde aí um pouco mais de 6%, né? E no restante do mundo, mais de 50% da matriz energética total no restante do mundo, né? Outro fator que chama atenção também são os biocombustíveis, né? No Brasil, são mais de 30%, né, da matriz energética total através dos biocombustíveis, enquanto no restante do mundo é 9,9%. Né? E as energias geotérmica, solar e eólica correspondem no Brasil a apenas 0,3%, né? Então é muito pouco. E no mundo também, apenas 1%, então é muito pouco utilizada essa matriz energética, essas fontes de energia, tanto no Brasil como no restante do mundo, né? Podemos continuar, professora? Obrigada, professor. E aí, como o professor Douglas explicou, né, pra gente aí sobre o cenário energético, sobre energias renováveis e não renováveis, né, nós achamos interessante abordar um pouco sobre as energias não renováveis, para vocês entenderem um pouco mais a respeito delas. Então, as energias não renováveis, como nós falamos, o professor Douglas explicou para a gente no gráfico, são basicamente, né, explorados através do petróleo, do carvão mineral, do gás natural e do xisto betuminoso, né? Essas são as principais fontes de energias não renováveis disponíveis no mundo, né? Então, como nós já falamos, as energias renováveis, elas têm uma reposição menor do que o consumo. A taxa de reposição delas é menor do que o consumo, ou seja, nós temos um consumo acelerado dessas fontes, uma produção intensa através dessas fontes, e essas fontes não conseguem se renovar com tanta rapidez quanto a taxa que nós consumimos. Então, a partir dessas informações, é muito fácil a gente
considerar, é muito fácil a gente concluir que se continuarem a ser utilizadas nas taxas atuais, os seus estoques serão esgotados, né? Os estoques das energias não renováveis podem ser esgotados rapidamente. Quando eu falo rapidamente, gente, eu estou falando de eras, né? Estou falando de milhares de anos, de centenas de milhares de anos. Não estou falando simplesmente de uma década, né? 5 anos ou um biênio. Não, nós estamos falando de centenas, né? Milhares de anos. Então, essas fontes aqui que nós estamos grifando são fontes que demoram centenas de milhares de anos para se formar, né? Elas se formam embaixo do solo, geralmente, em uma grande temperatura, uma alta temperatura, em altas pressões. Então, não são fontes de energia que se formam assim do dia para a noite, né? De uma década para outra. São fontes de energia que demoram muito tempo. Como a nossa taxa de consumo de energia é muito acelerada hoje em dia, né, principalmente depois da Revolução Industrial, que nós tivemos um grande avanço na indústria e na exploração de energias, né, para a geração de energia elétrica, então nós tivemos aí uma grande exploração dessas fontes. Nós vamos falar mais para frente a respeito de cada fonte, nós vamos detalhar melhor e poder conversar sobre isso. Então, a abundância dessas fontes na natureza e a relativa praticidade de sua obtenção e transformação levaram ao seu consumo intensivo, né? Principalmente nos 2 últimos séculos, como eu falei para vocês, né? Depois da Revolução Industrial é que a gente teve um grande salto no consumo de energia, né? Na exploração de fontes de energia. Então, como essas fontes, principalmente as fontes não renováveis, elas são relativamente fáceis de se explorar, elas têm um grande potencial, né? Elas têm grande rendimento na geração de energia elétrica, elas são preferidas no mercado. Elas são mais utilizadas, mais exploradas, porque geram energia com mais facilidade e geram maiores taxas de energia que podem ser consumidas. As fontes não renováveis de energia representam a principal força motriz nos países desenvolvidos. Nós sabemos que para um país ser desenvolvido, ele tem que produzir bastante. Então, os países mais desenvolvidos são aqueles que, né, têm a indústria mais avançada, a tecnologia mais avançada. Enfim, a força motriz, o que é a força motriz? É a força que move, né, que move um país, é a força que move a economia, né? É o motor da economia. Então, a principal força motriz nesses países desenvolvidos tem sido as fontes de energias não renováveis, que têm sido intensamente exploradas e muitas vezes até importadas, né, de outros países que têm grandes fontes dessas fontes de energia. Elas precisam ser utilizadas de modo mais racional, observando-se não só fatores técnicos e econômicos, mas também a extensão dos impactos ambientais e sociais no seu uso. Então, são fontes, né, relativamente interessantes, né, do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, mas, assim, tem que ser levado em consideração, né, os impactos ambientais que são gerados através da produção, da exploração dessas fontes e também os impactos sociais. Né? Nós sabemos, por exemplo, que nas grandes carvoarias do mundo, né, nós temos aí classes sociais bem mais pobres que são desfavorecidas, né, através desse tipo de atividade. A principal forma de consumo de energia que nós conhecemos hoje em dia é a energia elétrica, né? De todas as fontes que nós falamos, de todas as formas de energia que se pode obter na natureza, a principal que nós conhecemos, que está mais disponível para nós, que nós podemos enxergar melhor, é a energia elétrica. Por que energia elétrica? Porque ela é funcional e não poluente. Quando eu estou falando aqui que ela é uma energia não poluente, eu estou dizendo que ela é, do ponto de vista do consumo da energia elétrica, ela não polui. O fato, por exemplo, de eu ligar uma lâmpada não vai contaminar o meio ambiente porque eu estou utilizando energia elétrica. Aí nós não estamos considerando, por exemplo, a exploração dessas fontes para a geração de energia elétrica, mas simplesmente o uso restrito dessa energia. Tudo bem? Eu quero que vocês entendam bem esse conceito. Um dos principais motivos da ausência de energia elétrica na vida de milhares de pessoas no mundo é condição de pobreza. Aliada à situação, por exemplo, de isolamento geográfico
em que se encontram. Então, nós sabemos que a energia elétrica ela está disponível hoje em dia em grande abundância, mas as pessoas mais desfavorecidas, que têm geralmente menor poder aquisitivo e estão geograficamente isoladas, né, elas têm maior dificuldade a ter acesso da energia elétrica. Mas apesar de ainda ser crítico, esse panorama ele vem se alterando com o passar do tempo. Né? Os países, os governos de todo o mundo, hoje em dia, têm focado bastante nessa questão do fornecimento, né? A gente ouve falar aí na universalização do atendimento, né? Universalização do atendimento do saneamento, da energia, né? Da saúde. Então, o principal objetivo dos governos hoje em dia é realmente tentar fornecer esses serviços que são considerados básicos, né? Para toda a população, na medida do possível. Professor Douglas, poderia falar um pouquinho para nós aí, mais um pouco a respeito do cenário energético? Então, pessoal, o bloco dos países em desenvolvimento, conhecido como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, produziu 36% e consumiu 37,1% da energia mundial em 2013, o que torna a região importadora líquida de energia. Então, esses países são países que estão em desenvolvimento, né? Então, são países grandes produtores, né, de bens, né, bens de consumo. Então, eles precisam de energia para gerar toda essa matriz, fábricas, indústrias, na geração de bens de consumo, né? Então, esses países eles têm um déficit de geração, de produção de energia. Enquanto a Índia, a China e o Brasil são importadores líquidos, a Rússia e a África do Sul são exportadores líquidos. Então, mesmo a Rússia e a África do Sul, ela produzindo muita energia, produzindo muitos recursos energéticos, a deficiência da Índia, China e Brasil não complementa esse fator, né? Porque esses países são países que estão crescendo muito, estão em amplo crescimento na matriz, nas indústrias e fábricas, né? Então estão produzindo bastante. Professora Priscila, podemos continuar? Muito bem. Então, falando agora desse cenário energético, né, nós vamos trazer agora para o Brasil. O professor Douglas nos deu um apanhado geral aí, né, falando sobre o mundo inteiro. E agora nós vamos especificar um pouco, falar do Brasil. Como é que está o cenário energético hoje em dia no Brasil? Nós sabemos que o Brasil ele é um grande produtor de energia através das usinas hidrelétricas, né? Quem não sabe que o Brasil tem grandes fontes, né? Tem uma riqueza de fontes hídricas, né? Nós sabemos que o Brasil é um país extremamente rico, né, em hidrografia. E isso nos favorece com a produção de energia através das hidrelétricas. Mas, como o professor Douglas falou, o Brasil ele é um importador de energia. Então, ele não consegue atender todos os habitantes e indústrias apenas com esse recurso, as energias através das hidrelétricas. Então, nós temos uma produção insuficiente, né? A energia que nós produzimos hoje no Brasil não é suficiente para suprir toda a nossa demanda, para suprir toda a nossa necessidade. Nós temos também perdas na transmissão, e é muito importante falar a respeito das perdas na transmissão, porque o importante para fornecer energia não é só gerar. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos muitas perdas nessa transmissão, porque a nossa energia é gerada e cai no linhão, né? Que é a transmissão pública, é chamado de linhão, que é um sistema que interliga todas as cidades, todas as usinas geradoras de energia, né? Então, a energia é produzida, ela cai no linhão e é distribuída depois para os pontos finais de consumo. Então, nessa transmissão de energia, nós temos muitas vezes muitas perdas, porque o Brasil é um país que é, territorialmente falando, ele é um país extenso. Então, muitas dessas linhas de energia são linhas antigas, né? Que possuem, às vezes, já muitas falhas, né? Possuem muitos erros, muitos danos. E esses danos vão se acumulando ao longo do tempo e precisam de uma certa manutenção, né? Precisam de um certo cuidado que muitas vezes não é tomado, né? Nas nossas linhas de transmissão. Também nós temos perdas na distribuição de energia, que é
esse caminho aí, né, do ponto do poste até o nosso ponto final. Outro fator também é o elevado custo da energia. Apesar de que no Brasil nós temos algumas fontes, né, alguns tipos de fontes que são fontes que nós não precisamos pagar para consumir, como por exemplo a biomassa, é uma fonte que nós precisamos explorar, nós precisamos investir nessa fonte. Já a energia hidrelétrica não, né? A fonte, que é a força da água, está disponível gratuitamente. Mesmo assim, mesmo essa fonte sendo gratuita, nós ainda temos muitos custos elevados, né? O Brasil é um país ainda pobre, né, em indústrias, em tecnologias. Então, muitas dessas tecnologias, elas são importadas. Muitos produtos são importados, muitos serviços são importados. E tudo isso está inserido no custo final da nossa energia. Por isso, então, outras alternativas estão sendo ainda timidamente incorporadas à matriz energética brasileira, além do consagrado uso de termoelétricas, né? Nós temos as termoelétricas que já são conhecidas e também grupos geradores a diesel. Quem nunca foi numa fazenda ou num sítio quando era pequeno e viu lá, né, anoitecer, a gente ligava o motor a diesel, começava a rodar lá, botava gasolina, né, o diesel, e esse motor funcionava aí algumas horas durante a noite. É muito comum ainda hoje ser usado em áreas mais remotas, em áreas de acesso mais difícil. Então, no Brasil, nós temos fontes renováveis, né, disponíveis em abundância. Como nós já falamos, o Brasil é um país rico, por exemplo, em hidrografia, é um país rico em energia eólica disponível, nós temos altas incidências de insolação, né? Então, nós temos N fontes que podem ser exploradas para a geração de energia. Temos maior potencial de exploração nas seguintes áreas: hidráulica, como já falamos, eólica, nós temos, porque eólica, o Brasil ele tem uma faixa litorânea muito extensa, né? Nós temos uma grande faixa litorânea e ela margeia, né, de nordeste a sul do país, e nas faixas litorâneas nós sabemos que possui grandes ocorrências de ventos, né? Então a energia eólica ela é um grande potencial. Nós temos também a radiação solar, que é uma fonte em potencial, e a biomassa, né, com suas diversas formas de utilização aí. As condições mais favoráveis hoje em dia de fontes de produção de energia, de exploração, são a radiação solar e a eólica, que são as que estão em melhores condições para começarem a ser exploradas. Então, no Brasil, nós temos possibilidades notáveis, né, para a geração de energia por fontes renováveis, como nós já mostramos aqui. As características geográficas do Brasil favorecem o desenvolvimento dessas fontes, assim como as não renováveis. Por exemplo, como nós já falamos, há núcleos habitacionais, né, que são pequenos e isolados. Núcleos habitacionais onde não é possível ou não é viável chegar à distribuição de energia, nós podemos, né, lançar mão dessas fontes alternativas. E também ambientes rurais. É muito interessante a utilização de algumas fontes alternativas, que podem ser geradas no próprio local de consumo. Diferentemente, por exemplo, das energias das grandes hidrelétricas, que não podem ser geradas no ponto de consumo. Mas já a energia eólica, por exemplo, né, você precisa só de um painel solar, pode ser gerada, captada ali e já utilizada no mesmo local. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Então, podem facilmente conseguir a sua autossuficiência, mesmo que não seja total, né? Pode ser parcialmente obtida pelo uso de fontes alternativas de produção de energia. Então, o Brasil ele está em vantagem nesse quesito de geração de energia, nesse quesito de diversificação das fontes, né? O Brasil sai em vantagem em relação a outros países. Nessa busca por fontes alternativas, o Brasil apresenta grande diferencial em relação a outros países, né? Sua imensa biodiversidade permite a geração de energia por vários meios, incluindo as fontes de energias renováveis, né, como a hidrelétrica, a biomassa para a produção de combustíveis renováveis, a exemplo do álcool, do biodiesel, né, e outros. Diante disso, a nova ordem mundial, né, o novo acordo, o novo senso mundial é
que nós devemos buscar a autossuficiência em geração de energia, ou seja, nós precisamos parar de depender de outros países, nós precisamos parar de importar energia e também a diversificação da matriz energética. Precisamos diversificar a nossa matriz energética, não podemos ficar dependendo somente da energia hidráulica, que é a grande produtora aí de energia elétrica no Brasil. Para que isso? Para suprir a demanda interna, né? Cada país suprir a sua demanda interna, no caso, por exemplo, de uma escassez de combustíveis fósseis. Hoje em dia, gente, as fontes mais utilizadas, mais exploradas são através de combustíveis fósseis, né? Como nós já falamos, o petróleo, o gás natural, o xisto. Então, esses combustíveis fósseis, como nós já falamos também que eles não são renováveis e a nossa exploração anda muito rápida, a tendência dessas fontes é de se esgotar. Então, por exemplo, no Oriente Médio, né, eles já sabem que eles vão daqui a alguns dias, daqui a menos de um século, essa fonte, né, que é a principal fonte de renda deles, essas fontes de energia vão se esgotar. E eles já começaram a procurar outras alternativas, né, de geração de renda, outras alternativas para mover a economia deles, né? Como, por exemplo, a cidade de Dubai, né, que foi construída aí com essa intenção aí de engrandecer o mercado de turistas. Então, é necessário ter sob controle, né, fontes primárias de geração de energia elétrica, térmica e veicular. E também interdependência entre os países e uma autossuficiência em algum tipo de energia. Pelo menos uma fonte de energia é necessário ter autossuficiência, é necessário não depender de outros países para conseguirmos gerar. Isso traz para os países o quê? Mais segurança na oferta de energia, sem sucumbir às pressões de preços e insumos ou adversidades climáticas. Por exemplo, um país que depende de uma determinada energia, que está em função de adversidades, né, o professor Douglas pode me ajudar, de características do clima, né, um país que depende desse tipo de energia, ele é muito suscetível a acabar com suas fontes, ou às vezes a ficar limitado, né, a essas mudanças climáticas. Os avanços na pesquisa e no desenvolvimento de fontes alternativas, baseadas em energias renováveis, são o que impulsionam, então, grandes mudanças. Países, por exemplo, como Alemanha, Espanha e Estados Unidos, né, já contam com grande penetração de energias renováveis em suas matrizes energéticas. São países que sempre estão à frente, né, nessa questão da tecnologia, e eles já acordaram, né, para perceber que eles precisam incorporar fontes alternativas na sua geração de energia. Para isso, então, né, como nós falamos, é preciso expandir o atendimento. Todos os países querem expandir o seu atendimento. Eles precisam expandir, eles precisam levar mais energia à maior parte, né, do país. Então, essa extensão, ela depende das linhas de transmissão do sistema interligado, que depende do sistema de transmissão e distribuição, né, não esteja muito distante do centro de consumo. Se ele for muito distante geograficamente, se torna inviável, né, a distribuição dessa energia. Então, ele precisa ter também porte suficiente para a atratividade econômica para a concessionária. Se a concessionária não tem lucro, eles não vão querer investir. A geração também térmica é uma outra alternativa interessante para expandir esse fornecimento de energia, né? Grupos geradores com combustíveis fósseis, principalmente óleo diesel. Então, tem uma relativa facilidade de aquisição, né? São fáceis de operar e são muito acessíveis, tem um custo inicial baixo. Para analisar a situação e o tipo de configuração do sistema mais viável para determinada aplicação, então devem ser considerados aspectos técnicos e econômicos de cada alternativa. Nós falamos que nós precisamos expandir o atendimento elétrico, mas não é assim à torto e à direita, não é sem diretrizes. Nós precisamos de diretrizes, nós precisamos saber onde nós estamos investindo, né? Então, nós precisamos levar em consideração os aspectos técnicos e econômicos de cada alternativa, de cada fonte de energia, de cada sistema de geração de energia. Então,
essa expansão está associada a aspectos como logística de instalação, custos de capital, facilidade de custos de manutenção e operação, disponibilidade de combustível, né? Se ele é renovável ou não, se essa fonte vai durar durante algum tempo ou não, porque não adianta o país investir em uma fonte de energia, uma exploração de determinado tipo de fonte de energia e mais cedo ela se esgotar, né? E também de confiabilidade do sistema, como esse sistema vai ser montado, como é que ele vai funcionar, durante quanto tempo vai funcionar, quantas pessoas eu vou conseguir atender. Então, gente, vocês estão vendo que N fatores devem ser levados em consideração na alternativa, né, nessa busca por alternativas de geração de energia. Aí o professor Douglas vai falar um pouquinho para a gente, né, professor, a respeito dos impactos gerados através do consumo da geração de energia elétrica. Então, professora, primeiro eu queria tirar uma dúvida que surgiu no nosso chat, não uma dúvida, mas uma aluna, ela não encontrou o nosso material, esse assunto na apostila. Então, pessoal, lembrando que essa disciplina é de energias renováveis, né, talvez aí possa estar olhando na apostila de outra disciplina, e é o primeiro tópico lá de energias renováveis, tem lá, introdução às energias renováveis, né. Então, voltando aqui para a nossa aula, vou abordar um pouco assim, com relação aos impactos ambientais, né? Todos os tipos de aproveitamento energético conhecidos causam, de uma forma ou de outra, algum impacto ambiental que deve ser considerado quando da escolha do tipo de aproveitamento e de sua implantação. Então, todo tipo de exploração de energias causa algum impacto no meio ambiente, gente. Então, a gente tem lá, como exemplo, o desmatamento. A instalação de usinas hidroelétricas, né, precisa a retirada da cobertura vegetal, né? A emissão de poluentes, geração de resíduos, né? Então nós temos as termoelétricas que queimam combustíveis, então elas liberam vários poluentes para a atmosfera. Radioatividade, né? Um exemplo disso são as usinas atômicas, né, que geram lixo radioativo. Alteração da paisagem, né? Mesmo energias renováveis, como usinas eólicas, elas alteram a paisagem de uma determinada região, né? Então, são os principais impactos aí, em decorrente da exploração desse tipo de energia. Muito obrigada, professor, pela contribuição aí na nossa discussão. Então, além desses impactos que o professor Douglas citou para nós temos também, né, a potencialização do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Vocês já estão aí no final do curso, já devem ter estudado bastante a respeito, mas vamos só relembrar o conceito, né? É um fenômeno natural responsável por manter a temperatura da Terra aquecida, né? Aquela temperatura maior do que o planeta teria se ele não tivesse atmosfera, nós já sabemos disso. Então, o efeito estufa, dentro de limites aceitáveis, né? Ele é bom, ele é considerado positivo para a Terra, porque ele é a maneira, né, que a Terra possui para manter constante a temperatura e proporcionar vida. Nós sabemos que se não tivesse o efeito estufa, nós não teríamos vida na Terra, né? A vida como nós conhecemos. Então, para isso, é necessário nós termos aí, né, em mente os mecanismos de desenvolvimento limpos, que nos serve para evitar essa potencialização do efeito estufa. Nós precisamos buscar energias energia que tem fontes alternativas, fontes limpas, para evitar essa potencialização do efeito estufa que acaba acarretando aí, no aquecimento do planeta. E aqui, agora nós já estamos nos aproximando do final da nossa aula e nós vamos entrar aqui um pouquinho, começar a detalhar um pouco os conceitos de termodinâmica. É interessante falar para vocês, gente, que a termodinâmica, ela é uma disciplina extensa, ela é uma disciplina que não é fácil de aprender, ela não é uma disciplina qualquer. Ela é uma disciplina bem difícil e demanda muitas horas, ela demanda estudo, ela envolve muitos cálculos. Como nós achamos assim que
talvez não seria o foco, né, dessa nossa disciplina de energias renováveis, aprofundar muito na termodinâmica. Nós vamos falar um pouco, apresentar alguns conceitos básicos para que vocês não fiquem sem entender o assunto. Ela é necessária sim, mas não é necessário aprofundar os conhecimentos em termodinâmica para nós seguirmos com a nossa disciplina. Tudo bem? Então, a termodinâmica, ela estuda a energia térmica de sistemas, né? A energia interna térmica de um sistema, e onde o conceito central é a temperatura, né? Ela estuda, então, termo significa temperatura e dinâmica significa aí movimentação, né? Então, nós temos a movimentação ou a troca, né? Ou a dinâmica da temperatura. Os movimentos dos átomos e moléculas, então, são considerados o conceito de temperatura. O que nós sentimos como quente ou frio é uma sensação que o nosso cérebro produz. Mas o que é de fato quente ou frio, né, o que determina a temperatura de um corpo é a movimentação das moléculas e átomos, é a vibração das moléculas em um determinado corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Então, a partir desse conhecimento, nós podemos inferir a lei zero da termodinâmica, que diz que se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se eu aproximo ou eu encosto, eu conecto dois corpos, eles vão acabar entrando em equilíbrio térmico, em um equilíbrio de temperatura. Eles estão em temperaturas diferentes, mas quando eu uno os dois corpos, eles tendem a ficar na mesma temperatura. E esses dois corpos que estão na mesma temperatura, se eu uni-los a um terceiro corpo, a tendência é que esse terceiro corpo e os outros dois também entrem em um equilíbrio térmico. Esse é um conceito básico para a termodinâmica. E é um conceito básico também para nós conseguirmos entender algumas coisas, né, aí nas próximas aulas, que a energia tem tudo a ver com temperatura, né? Então, a termodinâmica, ela envolve a temperatura, que é o conceito principal, e a temperatura é medida em graus Celsius, né? Que é a mesma coisa que Kelvin menos 273,15. Vocês já estudaram isso no ensino médio, com certeza. E também é medida em escala Fahrenheit, né? Inserindo em uma formulinha básica, nós podemos achar, né, a escala Celsius em função da escala Fahrenheit ou em função da escala Kelvin e por aí vai. Então, é interessante nós dizermos que foi necessária a criação de alguns fatores de conversão, né, que relacionassem, por exemplo, essas unidades de medida. Então, as unidades de medida, elas podem ser expressas, né, em várias unidades, e nós temos aí alguns fatores que podem converter. A temperatura é uma delas, como eu já falei, pode ser em escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, e também a energia, o trabalho também, são grandezas que podem ser medidas em várias unidades. A energia térmica, que é a energia que estamos estudando aqui, principalmente nessa disciplina, ela tem como unidade comum, por exemplo, a caloria, que é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, se eu tenho 1 grama de água, eu quero elevar 1 grau Celsius, digamos aí, de 9 graus para 10 graus, né? Eu preciso de 1 caloria para elevar esse 1 grama de água em 1 grau Celsius. Nós temos também o sistema de medidas britânico, né, que adota, por exemplo, o BTU, que é a Unidade Britânica de Temperatura. É uma unidade diferente, né, da caloria, mas também mede o calor, né? Então, 1 BTU, por exemplo, é igual a 252 calorias. Por que eu estou explicando isso, gente? Porque a energia, ela é medida nessas unidades. Então, vocês precisam se familiarizar com essas unidades para podermos estudar melhor a respeito da energia, das transferências de calor, tudo bem? No Sistema Internacional de Medidas, por exemplo, que é o sistema que é considerado mundialmente, né, um acordo mundial, a energia é medida em joules, que determina o trabalho realizado por uma força aí de 1 newton, né, em deslocamento de 1 metro na direção desse deslocamento. Então, 1 caloria, como nós já falamos o conceito de caloria lá atrás, é igual a, por exemplo, 4,18 joules. Então, vocês podem ver
que as grandezas, elas têm N unidades, elas têm muitas unidades que podem ser utilizadas para expressar a mesma coisa. O uso de cada unidade é característico de cada área. Por exemplo, em sistemas elétricos, né, os profissionais dessa área mais elétrica, eles utilizam a energia através do watt-hora. E seus múltiplos, né? Quilowatt, megawatt, gigawatt. É a grandeza que vem expressa, por exemplo, na nossa conta de energia. Se você pegar lá o seu boletim de energia, né? A conta de energia que vem a energia da sua casa no final do mês, ela vem expressa, por exemplo, em quilowatt-hora, que pode ser convertida em cavalo-vapor, em horsepower, são unidades equivalentes. Professora, só mais uma aqui no nosso chat, né? O pessoal aqui está parabenizando a senhora aqui de Porto Velho, que está todo mundo bem concentrado aí na explicação sua sobre termodinâmica, viu? Ah, obrigada, professor. Muito obrigada aí a participação dos alunos que estão participando do nosso chat, né, contribuindo aí para a interação da nossa aula. É muito bom que vocês interajam sempre conosco, né, para que nós saibamos como é que vocês estão recebendo a mensagem aí na casa de vocês, ou na aula, né, no centro aí de estudo. Então, nós temos uma experiência muito conhecida, né, para ilustrar a questão da energia, né, da movimentação de energia, que é a experiência de Joule. Por que Joule? Joule foi um cientista, né? É o sobrenome do cientista que fez essa experiênciazinha aqui. O que ele fez? Ele pegou um recipiente contendo água. Nesse recipiente continha uma palheta. E essa palheta, ela era movimentada por um eixo que na ponta tinha um cilindro. Esse cilindro, ele era envolvido por duas cordas, uma de cada lado, e na ponta dessas duas cordas ele tinha um peso. Conforme esses pesos iam caindo, ele soltava os pesos, conforme os pesos iam caindo, a cordinha ia esticando, girava o cilindro, que fazia girar as palhetas, movimentavam a água, e o movimento da água fazia elevar a temperatura. Como nós falamos lá no comecinho de termodinâmica, né? O conceito de temperatura, ele é a movimentação das partículas, é a vibração das partículas. Tudo bem? Então, Joule fez essa experiência, né? E ele chegou a esse conceito, que deu abriu uma grande gama, né? Para o estudo da termodinâmica e das energias também. A partir daí, nós podemos inferir as duas grandes leis da termodinâmica, né? A primeira lei, que diz que a variação de energia interna do sistema é igual ao calor transferido mais o trabalho realizado. Como nós mostramos na experiência de Joule, nós temos um calor que é transferido do sistema, né? O calor que faz aquecer a água, subir em 1 grau. E nós temos o trabalho realizado através das palhetas, né? Que eram giradas aí através do cilindro e acabavam movimentando a água. E nós temos também a segunda lei da termodinâmica, que surgiu aí através desses estudos, que diz que é impossível que um sistema remova energia térmica de um único reservatório, e aqui que eu estou falando de reservatório, nós estamos falando de um sistema que possui energia acumulada, e converta essa energia completamente em trabalho sem que haja mudanças adicionais no sistema. Ou seja, lá na experiência de Joule, vocês viram que para haver essa mudança, esse aumento de energia, nós precisamos que um reservatório converta essa energia. Nós precisamos que essa energia seja convertida. Como nós podemos ver, a energia mecânica foi transformada em energia térmica. Tudo bem, gente? Então, esses são os dois conceitos principais da termodinâmica. Vocês vão, ao longo das nossas aulas, vocês vão aprender, né? Mais sobre as energias, nós vamos utilizar esses conceitos indiretamente, não vamos ficar aqui falando sobre esses conceitos o tempo todo, mas eles são necessários, né, estar inseridos na mente de vocês para que possamos entender melhor a exploração de energia. Então, nós vamos ter agora uma atividade de sala, né, estamos iniciando a atividade de sala de vocês, e nós deixaremos um tempo aí para vocês fazerem essas atividades,
Professor Douglas, tem alguma participação dos alunos? Não, só foram essas, professor. Então, pessoal, enviem as dúvidas de vocês, né? E as respostas que vocês marcarem na nossa atividade agora, enviem para a gente também, para a gente debater, ver o que vocês marcaram, né? Qual foi a resposta dos alunos. E a gente está aqui para tirar as dúvidas. Então, participem. Professora? Então vamos para o intervalo, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui do intervalo de vocês. Espero que tenham conseguido fazer os exercícios, que tenham gostado, né? Achado interessante aí. Depois de um breve descanso, né? Para nós e para vocês também que puderam discutir aí alguns tópicos que foram apresentados aqui na disciplina, puderam discutir com os tutores, com os outros colegas, né? A respeito aí dos exercícios que foram respondendo. Professor Douglas, nós tivemos participações dos alunos aí no chat. Como está o chat? Então, tivemos sim, professor. O pessoal aí do Polo de Ariquemes já enviou as respostas para a gente, né, dos exercícios. E a gente vai ficar aguardando aí também que os outros polos enviem as respostas dos exercícios aí para a gente ir discutindo na nossa resolução dessa atividade. Então, nós vamos agora partir para a correção desses exercícios. Durante a nossa explicação aqui, né, caso surjam algumas dúvidas, vocês ainda podem, né, contactar aí no chat, que nós estaremos disponíveis aí para responder, né, através do professor Douglas. Então, a questão 1, né, que foi passada e apresentada para vocês. O professor Douglas vai ler aqui para a gente, explicar o mapinha. Então, pessoal, essa primeira questão é um mapa mundi, né, onde coloca a utilização dos países de energias renováveis e não renováveis, né, que aí ele chama de convencional. Então, analise o mapa que apresenta o uso das fontes de energia do mundo. Com a interpretação do mapa e conhecimento sobre a questão ambiental, podemos afirmar que os países mais desenvolvidos são os que utilizam fontes de energias renováveis? Questão B. As áreas que se utilizam de fontes de energias renováveis têm menor participação na emissão dos gases de efeito estufa. Questão C. A utilização de combustíveis renováveis no mundo é maior que a utilização de combustíveis convencionais. Questão D. As energias não renováveis ainda predominam em todo o mundo, com exceção da América do Sul, né? Então, professora, nós tivemos aqui a participação do Polo de Ariquemes, né? Lá, segundo todos os alunos, a resposta certa é a letra D. Ah, muito bem, né? Então, vamos voltar aqui só rapidamente no enunciado. Então, o mapa que apresenta, né, o uso das fontes de energia no mundo. Nós tivemos aqui a energia renovável representada aqui nesses círculos pretos, né? Esses círculos mais pretos aqui, mais escuros, que estão aparecendo aí para vocês. E a energia convencional, que é a não renovável, nos círculos na cor cinza. Então, o que os alunos responderam? Que a maioria dos países utiliza principalmente, né, a fonte convencional de energia, com exceção da América do Sul. Então, o que nós podemos perceber aqui? A energia renovável está representada nesse círculo preto, né? E a energia não renovável convencional está representada nesse círculo cinza, né? Então, nós podemos ver aqui que na América do Sul, realmente, a energia renovável ela é muito mais utilizada do que a convencional. Então, a letra D está correta. Muito bem, parabéns aos alunos de Ariquemes aí, né, do Polo de Ariquemes, que participaram conosco aí, discutiram, né, com certeza devem ter discutido aí em sala e chegaram a essa resposta, né. Obrigada aí ao Polo de Ariquemes. Continuem participando conosco. Então, a letra D está correta. As energias não renováveis ainda predominam em todo o mundo, com exceção da América do Sul. Questão 2, pessoal. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis.
mas também em primárias e secundárias. A primeira divisão refere-se à capacidade de recomposição de uma dada fonte energética, enquanto a segunda está relacionada com a forma pelo qual é encontrada e transformada pelo homem. Diante dessas considerações, analise a afirmativa a seguir. O petróleo é considerado uma fonte de energia não renovável. Então, o petróleo, ele é considerado uma fonte de energia não renovável, né? Então, essa afirmativa 1 está correta, verdadeiro. O item 2, a energia solar, na sua função de aquecimento do ambiente e iluminação da Terra, deve ser entendida como uma fonte primária. Também é verdade, né, pessoal? A energia solar, como a gente explicou aí para vocês durante a aula, né? A energia é uma energia que está disponível já diretamente para consumo, então ela é considerada uma fonte primária de energia. Verdadeira também a sentença 2. A sentença 3, o etanol, em virtude de sua produção agrícola, geralmente ineficiente, não pode mais ser considerado uma fonte de energia renovável. Mentira, né, pessoal? Essa sentença 3 não está correta. O etanol é uma fonte de energia renovável. Então, a sentença 3 é falsa. E a sentença 4, podemos concluir que toda energia primária é renovável. Toda energia primária é renovável. Como é que ficou aí a resposta de vocês? É interessante nós vermos que toda energia primária não pode ser considerada renovável. Não é via de regra. Algumas energias primárias são, sim, renováveis e outras energias primárias não são renováveis. Exemplo, por exemplo, do petróleo, né, professor Douglas? Correto. O petróleo ele usado na forma bruta dele, que ele é encontrado na natureza, sem um beneficiamento, sem um refino, ele é uma energia primária, né? Então, a resposta certa seria a letra A, que apenas a 1, Isso. A sentença 1 e 2 estão corretas. Então, sentença 3 e 4 são sentenças falsas, sentenças que estão erradas. Então, nos sobra a alternativa A, que diz que a sentença 1 e 2 estão corretas. Ok? Próxima questão. A questão 3. Dentre as citadas abaixo, assinale a alternativa que contém apenas as fontes de energia renováveis mais utilizadas no Brasil. Letra A, solar, hidrelétrica e eólica. Letra B, hidráulica, lenha e biomassa. Letra C, hidráulica, xisto e solar. Letra D, petróleo, solar e lenha. Letra E, álcool, eólica e solar. Os alunos do polo de Ariquemes responderam a letra A, professora. Letra A, que os alunos de Ariquemes marcaram, né? Então, pessoal, nós vamos analisar então aqui, como essas alternativas são relativamente curtas, nós vamos analisar uma a uma. Então, o exercício pedia as principais fontes de energias renováveis mais utilizadas no Brasil, não é no mundo inteiro, não é em outros países, é no Brasil. Então, vamos lá, fonte de energia no Brasil. A energia hidrelétrica, nós sabemos que é amplamente utilizada, mas, gente, energia solar e eólica não são energias mais utilizadas no Brasil. O professor Douglas nos mostrou lá no início da aula, né, professor? Né? A questão aí da energia solar e eólica, não só no Brasil, quanto no mundo inteiro, não são energias que são amplamente utilizadas. Elas ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, alunos de Ariquemes, vamos focar aí um pouco mais. Se vocês quiserem, podem assistir novamente a aula, né? E vamos para a letra B. Então, a letra A não está correta. Vamos apagar aqui, né? Letra B, hidráulica, sim, nós sabemos que é. Lenha e biomassa. O que vocês acham? É a letra B, não é? Hidráulica é amplamente utilizada, a lenha e a biomassa também são amplamente utilizadas. Então, a alternativa correta é a letra B. Por que não a C? Porque a energia através do xisto e a energia solar não são amplamente utilizadas. A letra D também não, porque a solar não é amplamente utilizada. E a letra E também não é, porque a eólica e a solar não são amplamente utilizadas. Então, aí todas as alternativas, com exceção da alternativa B, envolviam energia eólica e ou energia solar.
Então, como nós sabemos, essas energias elas não são amplamente utilizadas, então não configuram resposta correta na questão 3. Tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos passar para a próxima. Então, a questão 4, enumere a segunda coluna a partir da primeira, classificando corretamente as diferentes fontes de energia existentes. Então, é para você enumerar com 1 as fontes renováveis, né? E 2 as fontes não renováveis. Então, as energias que estão aí em destaque, né? Energia do carvão, energia eólica, energia solar, energia do petróleo, energia geotérmica, energia atômica e energia das ondas das marés. Então vamos lá. Energia do carvão é uma energia não renovável ou renovável? Tem alguma resposta aí, professor? Sim, temos. O Polo de Ariquemes enviou a resposta. A letra energia do carvão, 2. 2. Energia eólica, 1. Energia solar, 1. Energia do petróleo, 2. Energia geotérmica, 1. Energia atômica, 2. E energia das ondas das marés, 1. Muito bem. O pessoal tá afiado, hein? Então, essa é a sequência correta, né? Energia do carvão é energia não renovável, eólica renovável, solar renovável, do petróleo não renovável, geotérmica renovável, atômica não renovável e energia das ondas e das marés é uma energia renovável. Então, a nossa sequência correta ficou 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algumas fontes de energia que nós ainda não abordamos, vocês podem mandar para o chat. Manda para o chat que o professor Douglas vai responder a cada questionamento de vocês. Vamos passar para a próxima questão agora. A questão 5. Sobre o consumo de energia no Brasil, é correto afirmar que... O professor Douglas pode ler aí para nós as alternativas? Letra A. Nesta década, devido às sucessivas crises econômicas, não tem havido aumento do consumo de energia. Letra B. O petróleo e o carvão mineral representam mais de 70% de energia produzida para consumo no país. Letra C. Mais da metade da energia consumida no país provém de fontes renováveis, como a hidráulica e a biomassa. Letra D. O setor residencial e de comércio representa 80% do consumo total de energia. E a letra E, a região sudeste não consegue consumir toda a energia que produz. Professor, as respostas que tivemos aí no chat. O pessoal de Ariquemes marcou a letra C. Letra C. Muito bem, pessoal de Ariquemes. Letra C é a alternativa correta para a questão 5. Vamos explicar rapidamente por quê. A letra C diz que mais da metade da energia consumida no país, que país? Brasil, né? A questão é sobre o Brasil. Provém de fontes renováveis, né? Como a hidráulica e a biomassa. Durante a aula aqui nós explicamos que a energia hidráulica, né? Ela é amplamente utilizada e a energia da biomassa também é amplamente utilizada no Brasil. Então, mais da metade da energia consumida no Brasil, ela provém dessas fontes. Ok, professor, o senhor quer comentar alguma alternativa dessas? Por que será que os alunos, né, pensariam que poderia ser alguma outra alternativa? Então, só lembrando também que os alunos de Vilhena também estão participando, né, responderam a letra C também. Né, então Parabéns aos alunos de Vilhena. Acertaram. Eu vou comentar aqui a questão D, né? O setor residencial e de comércio representa 80% do consumo total de energia. Aquilo que você havia falado no começo sobre a produção de bens, o setor que mais consome energia no Brasil e no mundo são as indústrias, né? Indústrias, fábricas, na produção de bens. Então, não é correto essa alternativa. A letra E também, a região sudeste não consegue consumir toda a energia que produz, né? Ela consegue sim, na verdade existe uma carência, né? Ela consome muito mais, é uma região muito industrializada e foram até instaladas algumas usinas aqui na nossa região, no nosso estado, Santo Antônio, Jirau, com o objetivo é levar energia, produzir energia para essa região. Então, aqui nesse caso da questão da alternativa E, seria o contrário. Então, professor, ela não consegue produzir toda a energia que consome.
Seria isso? Ela não produz toda a energia que consome, né? Para ficar correta, a sentença teria que ser alterada. A região sudeste do Brasil não produz toda a energia que consome. E a alternativa dizia que ela não consome toda a energia que produz, ou seja, ela consome mais do que produz. Sem dúvidas, né? Nessa questão 5. Agora vamos para a questão 6. Então, questão 6. Assinale a alternativa correta com relação aos recursos energéticos. Letra A. São chamadas de combustíveis fósseis as fontes energéticas geradas pela fossilização de material orgânico. Os mais importantes combustíveis fósseis são o carvão, o petróleo e os derivados do álcool. Já podemos ir, professor, marcando cada questão, né? Por que não seria a letra A? Ou por que seria a letra A? Nós temos aí alguma resposta? Pessoal de Ariquemes, essa é a questão 6, né? Eles Isso. marcaram a letra B como a certa. B de bola? Isso, Vilhena também. Só Ariquemes e Vilhena estão participando aí do nosso chat. Nós gostaríamos de solicitar os outros polos que participem também, né? Mandem as suas respostas, não tenham vergonha de mandar respostas erradas. Nós estamos aqui para aprender. É interessante que vocês errem agora. Agora é o momento de errar. Depois que vocês formarem, não. Tudo bem? Então, todo mundo respondeu corretamente, né? Que seria a alternativa B. O professor pode continuar lendo, então, as alternativas para a gente. Questão alternativa C. A queima de combustíveis fósseis provoca a liberação de gás carbônico na atmosfera, o que ocasiona o resfriamento das temperaturas globais, né? O que é o contrário, né, pessoal? Que a gente sabe, essa alternativa, então, é incorreta, porque provoca o aquecimento, né, o aumento das temperaturas, né? Então, essa alternativa está correta por causa disso. Está incorreta. Incorreta, desculpem. A letra D. Os maiores responsáveis pela poluição atmosférica causada pela queima dos combustíveis fósseis são os países periféricos, né? Uma vez que as indústrias dos países tecnologicamente mais avançados já operam, em sua maioria, com a chamada tecnologia limpa. Também não seria a alternativa D, né, professor? Correto. Por quê? Essa questão aí da queima dos combustíveis fósseis, né, não é a questão dos países periféricos. Nós sabemos que os países, né, mais industrializados, eles também emitem, né, queimam bastante combustíveis fósseis e emitem também muitos poluentes. Então, a alternativa correta, e como os alunos responderam no nosso chat, é a questão B. Professora, surgiu aqui alguma dúvida com relação à questão 3. A gente pode voltar nela? Claro, podemos sim. Então, os alunos de Guajará-Mirim, eles gostariam de saber por que a lenha e biomassa são fontes de energias renováveis mais utilizadas no Brasil. Isso, muito obrigada aí pela participação, né, do polo de Guajará-Mirim. Isso, e eles pedem também para citar exemplos de lenha e biomassa. Tudo bem. Então vamos responder o primeiro questionamento, né? Lenha e biomassa, por que são fontes de energias renováveis? Nós vamos ver mais profundamente nas próximas aulas, mas como já surgiu essa dúvida, né, é interessante nós explicarmos aqui para que essa dúvida não se prolongue, né, para vocês aí mais para frente. Então, como eu já falei, a respeito das energias renováveis, gente, elas são consideradas aquelas energias que se renovam na natureza, que conseguem se recuperar na natureza mais rápido do que o consumo. Então, a lenha e a biomassa, né, são fontes de energia que conseguem se recuperar rapidamente. Você planta uma árvore, a lenha, né, ela vem através das árvores, né, da vegetação, queima da vegetação. Então, elas conseguem, por exemplo, uma árvore consegue crescer aí, chegar na idade adulta, né, pronta para ser utilizada como lenha em menos de 15 anos, né? Então, desde 15 anos, você já conseguiu plantar uma floresta inteira, né? E você já conseguiu ter árvores maduras, né? Árvores adultas para serem utilizadas como lenha e como biomassa. A lenha é uma forma de biomassa, tá? Nem toda biomassa se resume à lenha, simplesmente. Mas a lenha se encaixa aí dentro da biomassa. Então, a biomassa, ela vem através
de organismos vivos, né? É toda a massa disponível através de organismos vivos, que também leva aí menos de 30 anos para chegar na idade adulta. Qualquer organismo vivo leva menos de 30 anos para chegar na idade adulta. Então, esse tempo aí, digamos, de 3 décadas, é um tempo relativamente curto, né? É um tempo relativamente rápido. Então, pode ser energias que são consideradas renováveis, porque elas se renovam antes de ter um novo ciclo de consumo. E a questão A, professora, não está correta porque o enunciado pedia, dentre as citadas abaixo, assinale a alternativa que contém apenas as fontes de energias renováveis mais utilizadas no Brasil, pessoal. Mais utilizadas, né? É importante grifar isso aqui, ó, mais utilizadas. Vocês viram logo no começo da aula, um gráfico que eu expliquei, que energia eólica, solar e geotérmica correspondem a apenas 0,3% da matriz energética brasileira? Então, é muito pouco, né? Então, além em biomassa, elas são muito mais utilizadas que essa energia. Então, o enunciado da pergunta não quer dizer que essas fontes não sejam renováveis, mas elas não são tão utilizadas igual a lenha e a biomassa. Elas não são as mais utilizadas no Brasil. Né? Espero que tenha sanado aí a dúvida, né, dos alunos de Guajará-Mirim. Isso, correto. E eles querem saber onde são mais utilizadas no Brasil, né? Então, respondendo aí os alunos, a energia eólica e energia solar, elas são mais utilizadas no Nordeste. O Nordeste tem um potencial muito grande na exploração desse tipo de energia, né? Então, usinas eólicas e solares, elas estão sendo instaladas na região do Nordeste, né? E surgiu uma outra dúvida também, professora, com relação à questão 2, se a gente puder voltar lá. Vamos voltar na questão 2. Isso. Pode passar esse slide? Nas alternativas. Isso. Os alunos, também de Guajará-Mirim, eles não entenderam porque a alternativa 4 não é falso. Não entenderam por que é falsa essa alternativa. Então, vamos explicar para eles. Nós dissemos, gente, durante a nossa aula, que as energias primárias, né, elas são aquelas, elas têm a ver, elas estão relacionadas com a disponibilidade, né, de suas fontes no meio ambiente. Uma coisa não está interligada com a outra, uma coisa não depende da outra. Ela ser primária não quer dizer que ela necessariamente precisa ser renovável, ou não. Não quer dizer que isso impede ela de ser renovável ou que ela deve ser renovável. As duas formas de classificação são independentes uma da outra. Ela pode ser primária e renovável ou ela pode ser primária e não renovável. Não é mesmo, professor? Aí o professor Douglas citou aí um exemplo, né, no petróleo, que quando utilizado, quando explorado diretamente da natureza para se obter energia, ele é uma fonte primária, porque ele é utilizado diretamente, mas ele mesmo assim continua não sendo renovável, porque o petróleo demora milhares de anos para se formar. Então, esse tempo, ele não é considerado um tempo útil para se recuperar essa energia, para se formar novamente o petróleo, para ser a ponto de ser utilizado ainda pelas nossas gerações. Entenderam, gente? Então, essa questão aí de ser renovável ou não, ela está muito interligada com o tempo de renovação, ela está muito interligada com o tempo de consumo, com o tempo de recuperação, que não tem nada a ver com a disponibilidade dela no meio ambiente, né, que seria primária ou secundária. Tudo bem? Será que ficou claro, professor, para os alunos? Sim, essa questão acho que sim. E a questão número 6 também surgiram algumas dúvidas com relação a por que a letra A não está correta. Questão 6. Isso. Então, são chamados de combustíveis fósseis as fontes energéticas geradas pela fossilização de material orgânico, né? Os mais importantes combustíveis fósseis são o carvão, o petróleo e os derivados do álcool. Então, gente, álcool, ele não é energia, é energia renovável, né? Então, todo ano você planta o açúcar, né? O álcool, ele vem da cana-de-açúcar. E então, todo ano, ele
você consegue colher colher. a safra. Isso, correto, professora. Por isso, olha aqui, que ele está querendo, aos recursos energéticos. Ele está dizendo que fontes energéticas geradas pela fossilização de material orgânico. Gente, o que é fossilização? Os fósseis são objetos, né, ou substâncias que ficaram esquecidos, que começaram a se tornar muito antigos na natureza, né? São chamados de fósseis. Às vezes, esqueletos, né, de animais antigos, ou objetos antigos utilizados pelos índios, ou civilizações mais antigas, né? São chamados de fósseis, né? São aqueles objetos que ficam na natureza, mesmo depois que aquela geração ou que aquela civilização já se esgotou. Então, essa fossilização aqui do material orgânico quer dizer o quê? O material orgânico caiu na natureza, caiu no solo, começou a se decompor, foi sendo enterrado, foi sendo soterrado ao longo das eras geológicas e ele foi sendo transformado em outra substância ou em outro material, né? Ele ficou ali esquecido, né? Isso é fossilização do material. O carvão é uma fonte de energia que é fossilizada, ok? Ele fica lá embaixo do solo durante muitos anos, em uma alta pressão, alta temperatura, então ele é uma fonte fossilizada. O petróleo também é uma fonte fossilizada, né? Como nós já explicamos, ocorre a mesma procedência do carvão. Agora, os derivados do álcool, como o professor Douglas falou, gente, o álcool ele não é um combustível fóssil, ele é um combustível que é extraído através da biomassa, né? Que é através aí, principalmente hoje em dia no Brasil, da cana-de-açúcar. Mas ele também pode vir através do milho, da beterraba. Nós vamos ver, aprofundar isso um pouco mais nas próximas aulas, tudo bem? Mas aqui eu acho que ficou claro para vocês por que o álcool, os derivados do álcool não são fósseis, não são combustíveis fósseis, não são fontes fossilizadas. Será que ficou claro, professor? Eu acho que sim. Agora acho que os alunos agora conseguiram entender aqui, entenderam sim. Entenderam? Tá, então, okay. Pessoal, Obrigada assim, vão surgir dúvidas, a gente vai ver que a partir das próximas disciplinas, essas dúvidas vão ser sanadas. A gente fica feliz que surjam dúvidas mesmo, isso demonstra o interesse de vocês, né? Então a gente vai aprender um pouquinho, né, com o passar das próximas aulas. Então vamos para a questão 7, professora? Vamos. Questão 7 aí, rapidamente. Então, analisando as duas tabelas de produção de eletricidade abaixo, podemos concluir. Então, pessoal, primeiro eu queria que vão surgir dúvidas também, eu acho. Aquele primeiro gráfico lá no início da aula que a gente falou sobre matriz energética, lá era matriz energética total, né? Então eu dei exemplo do combustível que a gente utiliza no nosso carro, em automóvel, o gás que a gente utiliza na nossa cozinha. Aqui, essa questão 7, ela apresenta a matriz energética apenas, utilizada apenas na produção de eletricidade, entendeu? Então aqui está fora o petróleo que é utilizado nos carros, né, o gás natural. Então, professor, então aqui são apresentadas duas tabelas com a matriz energética no Brasil, em porcentagem em 2007, e a matriz energética no mundo, né? Então vamos ler aí as alternativas, né, professor? Isso. A letra A matriz energética brasileira é considerada menos poluente? Sim, né? Verdadeira. Matriz energética é considerada menos poluente. Se a gente olhar aqui as fontes de energia no Brasil, elas são mais limpas, né? Menos poluentes do que as fontes de energia no mundo. Verdadeiro. A matriz energética, letra B, né? A matriz energética brasileira é predominante renovável, enquanto a matriz mundial é dependente ainda de fontes não renováveis. Também é a alternativa verdadeira, né? Nós vemos aqui que na matriz energética do mundo, as maiores porcentagens se referem a petróleo, derivados e gás natural, que são fontes de energias não renováveis. E a letra C, o uso de energia nuclear no Brasil é superior à média mundial. Falso, né? O uso de energia nuclear no Brasil é muito baixo comparado com a energia mundial, que é um pouco maior aí de energia nuclear. E letra D, a participação da hidroeletricidade tende a diminuir no Brasil, pois não há novos projetos prevendo a construção de novas usinas hidrelétricas. Também é uma alternativa falsa, né? Porque nós sabemos que o Brasil é um país rico em recursos hídricos e cada dia que passa tem aumentado mais essa exploração, né, através das energias hidrelétricas. Então a nossa sequência ficou VVFF.
E a oitava e última questão. Professora, ficou uma dúvida, questão da fossilização, né? A aluna gostaria de saber, né, o que é fossilização da matéria orgânica. Então, pessoal, como nós já explicamos aqui, a fossilização é um processo, né, como se fosse de conservação dessa matéria, mas no meio ambiente, de uma forma que ela não fica disponível. A fossilização é um processo de antiquização, né? Aquele objeto ou aquelas substâncias vão ficando antigas, né, no meio ambiente. Então, combustíveis fósseis, materiais fósseis, são aqueles que são muito antigos, que passam milhares de anos presos aí no subsolo, ou às vezes, né, no meio ambiente, sendo esquecidos, praticamente inutilizados, inacessíveis. Será que ficou claro? Eu acho que sim, acho que agora ela entendeu. A questão 8, pessoal, a energia elétrica no Brasil contribui de maneira significativa para atender às necessidades do país em fontes de energia. O setor que mais utiliza ou consome energia elétrica no Brasil é, letra A, indústria. Indústria. Como o Douglas já tinha explicado, não são os domicílios, não são o comércio, não é a iluminação pública, não é o transporte, né? A indústria é o setor que mais consome energia no Brasil. Tudo bem, pessoal? Terminamos agora as nossas questões. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ainda tiverem mais dúvidas, entrem no chat. Nós estaremos conversando com vocês aí amanhã, depois de amanhã. Né, professor? Isso, as dúvidas que surgiram, eu sei que surgiram várias dúvidas, os tutores estão me passando, mas assistam às aulas. Como essa aula de hoje foi bem introdutória, então vão surgir dúvidas mesmo, mas a partir das próximas aulas a gente vai tirando essas dúvidas, tá? A gente vai ter mais 5 aulas aí, pessoal, não se preocupem, anotem as dúvidas de vocês e até a próxima aula, até sábado, gente. Pessoal, a atividade vai ficar disponível para vocês aí, atividade à distância, entrem no AVA, façam as atividades e até sábado, até a próxima aula.